Bernardo, olhamos agora então para esta polémica. Existe ou não um mal-estar no seio do Governo? Isabel, deixe-me fazer um enquadramento com algum conhecimento de causa. Os Ministérios das Finanças têm tido, ao longo da história da democracia portuguesa, um peso acrescido dentro da estrutura do Governo. Significa aqui, seguindo um bocadinho a lógica orwelliana, que se há iguais, há uns mais iguais que outros. E o Ministério das Finanças tem, de facto, este peso. Quanto à decisão em causa e relativamente à questão do CREN, esta decisão é um erro crasso, sobretudo por uma razão muito simples. Portugal é, no quadro da União Europeia, o país que atravessa uma recessão mais profunda. Significa isto que não basta só consolidar orçamentalmente, é preciso pôr a economia a crescer. Aliás, os dados de janeiro, quer relativamente à cobrança fiscal, quer à taxa de desemprego, quer ao próprio saldo da segurança social, refletem uma situação de que estas medidas que o Governo foi levando por diante provavelmente conduziram ao resultado contrário. E o que é importante neste momento? As pessoas, as empresas sentirem ânimo, pensarem que vale a pena continuar a investir. O Estado não cria riqueza, mas deve, obviamente, remover todos os obstáculos a que esta criação de riqueza possa acontecer. Ora, hiperregulamentar, gerar uma situação de entropia entre economia e finanças, na libertação daquilo que resta do quadro de referência estratégico nacional, é objetivamente aquilo que os empresários não querem ouvir e é provavelmente no quadro internacional, se há empresários internacionais que ainda querem investir em Portugal, é provavelmente aquilo que não queriam ouvir. E, portanto, acho que esta matéria deve ser fortemente repensada. Eu há pouco ouvia o próprio Bruno Proença dizer, um bocadinho antecipar este cenário que se coloca, que obviamente desde o início está mal arquitetado, ou seja, o quadro de competências que o Ministério da Economia veio a assumir levaram, obviamente, a uma situação de entropia, uma situação, no fundo, em que se reflete uma incapacidade do próprio responsável de ser, no fundo, responsável por várias áreas. O que torna, obviamente, difícil a gestão cotidiana. Ou seja, no fundo, o que é importante e cada vez mais o Governo se deve, no fundo, criar condições para que a economia possa, no fundo, crescer. E a esse respeito, deixe-me dar-lhe um pequeno exemplo, numa área que tutelei anteriormente e que o Governo decidiu, nomeadamente na Autoridade Turística Nacional, o Turismo de Portugal, passar de um instituto de regime especial, com amplos poderes e com capacidade de intervenção, para uma direção-geral em que, no fundo, todas as suas decisões são fortemente escrutinadas pelo Ministério das Finanças. Ora, isto retira a flexibilidade, retira a capacidade de intervenção. Muitas das vezes são exigidas medidas táticas que, no fundo, para fazer face a uma situação que o país está, no fundo, a sofrer e, portanto, exige que, do ponto de vista da intervenção pública, sejamos mais pragmáticos, mais decisivos e com maior capacidade de intervenção. Ora, retirar a gestão, a capacidade de intervenção ao Ministério da Economia enfraquece a economia, reforça as finanças, mas enfraquece a economia, enfraquece quem é tutela, nomeadamente o Ministro Álvaro Santos Pereira, fortalece o Ministro Vítor Gaspar, mas a economia sai objetivamente enfraquecida. Acha que este cenário de demissão de Álvaro Santos Pereira é possível de acontecer no curto prazo, por causa deste episódio? Eu também no passado vivi situações em que a própria tutela, Ministro da Economia, era fortemente noticiada como remodelável. Eu acho que nós temos, no fundo, que ter, eu mais do que as pessoas, porque objetivamente não me interessa discutir, o que é importante, sobretudo, é que o Estado, o Governo, dê um sinal claro à economia, aos empresários nacionais e estrangeiros, de que hoje o Governo quer, sobretudo, remover obstáculos e quer disponibilizar à economia os instrumentos que ainda são disponíveis de disponibilizar. E, nesse particular, o CREN assume aqui um papel essencial e, portanto, acho que, mais do que estarmos aqui a discutir ou noticiar aspectos de remodelação, o que é importante é que o Governo dê sinais claros de que quer e que continua a acreditar no país, ou seja, seguindo ou prosseguindo
uma estratégia de consolidação orçamental, mas, sobretudo, criando os mecanismos e os instrumentos necessários para que a economia floresça. Os sinais hoje são particularmente evidentes no sentido negativo, quer os dados já compilados, quer inclusivamente todas as previsões internacionais. É importante que o Governo acorde para esta matéria e que, sobretudo, evite este tipo de discussões que, até do ponto de vista ético, acho que são dispensáveis. Estas questões de, no fundo, vir noticiar para a praça pública aquilo que se passa em Conselho de Ministros, normalmente não é um bom sintoma. Bernardo, fez sentido que Pedro Passos Coelho tivesse avançado com a criação de um super-ministério responsável pelo emprego, obras públicas, transportes, economias, quando lhe tem vindo sucessivamente a retirar poderes? Acho que, sobretudo, é uma matéria que devia ter sido objeto de reflexão. A própria tutela, nomeadamente o Ministro Álvaro Santos Pereira, estava fora do país, há muito tempo afastado da realidade portuguesa e, enfim, e com grande sentido de generosidade aceitou este repto. Mas estávamos, no fundo, a compilar um conjunto de áreas que, em alguns casos, até são contraditórias. Eu estou a pensar como é que muitas vezes é possível compatibilizar transportes, nomeadamente o relacionamento com toda esta área, que é de uma complexidade imensa. A questão das obras públicas, nomeadamente hoje, nós não estamos numa fase expansiva de obras públicas, estamos numa fase restritiva de obras públicas. Compatibilizar isto com economia, as suas diversas vertentes, a componente do consumidor, são muito complexas e exigem não só um conhecimento dos dossiês, mas, sobretudo, a capacidade de ligar todas estas áreas de intervenção e, no fundo, colocá-las na agenda da intervenção pública. Enfim, sobre isso já muito falámos. Agora, o que é importante é, sobretudo, perceber que o país precisa, novamente, de crescer. Nós temos hoje um povo que, pela sua natureza, é um povo... Veja-se o que se aconteceu relativamente à consequência destas medidas impostas pelo Governo, muito para além do acordo da Troika, e perceber hoje que temos um país disponível para sacrifícios. Mas é importante também dar-lhes esperança, dar esperança a todas as pessoas para que continuemos a acreditar. E o Governo, quer dizer, ninguém pede para que o Governo crie riqueza. Nós sabemos bem qual o seu papel. Agora, é importante, no fundo, é que remova os obstáculos e que não crie situações de entropia que são objetivamente difíceis para o país. Bernardo, para terminarmos, como é que avalia também Álvaro Santos Pereira na pasta da economia no início do mandato? Muitos foram os críticos que lhe apontaram o dedo por causa de ser uma figura mais ausente. Tem feito um esforço maior para estar mais presente na cena política? Eu não tenho dúvida nenhuma que, repare, sendo até tolerante com a empreitada que o Ministro Álvaro Santos Pereira assumiu, que a sua disponibilidade era objetivamente imensa. Agora, a questão, no fundo, era uma questão anterior. É saber, no fundo, se, relativamente àquilo que eu penso que hoje é objetivo e manifesto, de que esta, digamos, ação ministerial que lhe foi proposta estava claramente acima. Não só, eu não estou a discutir a sua capacidade pessoal, mas era sobretudo perceber se isto era humanamente possível concretizar. Bernardo, muito obrigada pela sua presença nesta edição das 12. Até à próxima semana. Obrigado.